Nos últimos anos, o Brasil vem sendo passado a limpo no quesito corrupção. As páginas policiais passaram a ser mais lidas que as de esporte, e os nomes dos políticos investigados ficaram conhecidos de todos os brasileiros. Além disso, uma outra figura menos conhecida passou a fazer parte do nosso vocabulário diário, funcionando como sinônimo de impunidade. O nome dessa figura é o foro privilegiado. Vocês aí têm ideia do que isso quer dizer? Será que esse foro é realmente sinônimo de impunidade? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje, aqui no Manual do Brasil, a gente vai explicar tintim por tintim um tema que gera muita polêmica, esse tal foro privilegiado. Antes da gente entrar na nossa explicação, me diz uma coisa, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho ali do lado para ficar por dentro dos nossos vídeos? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e a gente consiga crescer cada vez mais o nosso Manual do Brasil. E agora vamos lá. No Brasil pós-Operação Lava Jato, onde os políticos foram pegos em enormes esquemas de corrupção, a sociedade se deparou com o agora famoso foro privilegiado. Mas o que seria esse tal foro? Qual é o poder e o privilégio que isso tem para tirar, ou melhor, para não deixar os políticos irem para a cadeia? Na verdade, o foro privilegiado é uma prerrogativa em razão da função que garante a algumas autoridades o direito de serem julgadas apenas por uma instância superior da justiça, como o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Importante a gente falar que o foro privilegiado não existe em função da pessoa, mas sim do cargo que essa pessoa exerce, ou foi eleita para exercer. Isso inclui o presidente, ministros, parlamentares, governadores, prefeitos, integrantes dos tribunais de justiça e de contas e também membros do Ministério Público. Na prática, isso significa que uma ação penal, como a da Operação Lava Jato, contra uma autoridade pública, com os cargos que a gente falou, será julgada pelos tribunais superiores, diferente do que acontece com o cidadão comum, que é julgado pela Justiça Comum. Mas Pedro, isso não contraria a nossa própria Constituição? Afinal, lá tem escrito que todos somos iguais perante a lei? Se a gente interpretar o artigo de forma literal, pode parecer que sim. Acontece que a ciência do direito não é precisa como a ciência matemática. E isso não significa que quem tenha o foro privilegiado possa cometer algum crime. Na verdade, matar alguém é crime para qualquer pessoa, com ou sem foro privilegiado. Mas então por que existe esse tal foro? O foro privilegiado foi pensado para proteger o exercício da função ou do mandato público, já que é de interesse público que ninguém seja perseguido pela justiça por estar fazendo uma determinada função pública. Então, os órgãos superiores estariam mais preparados para julgar essas autoridades, pois teriam maior independência nesse julgamento. É muito importante conseguir separar a função da pessoa que a exerce. Isso é fundamental para que o foro privilegiado funcione como deveria e não como um mero privilégio de políticos. E é justamente por causa disso que quando as autoridades deixam de exercer suas funções públicas, que elas deixam de ter direito ao foro privilegiado. Vale lembrar também que em maio de 2018, o Senado aprovou por unanimidade uma nova regra para o foro privilegiado de deputados federais e senadores. E desde então, esses parlamentares só têm direito ao foro quando forem julgados por crimes que ocorreram durante o mandato ou que tenham relação com o mandato. Para quem aí está achando que o foro privilegiado é uma jabuticaba brasileira, você está muito enganado. Vários outros países adotam o foro privilegiado. Dentre eles, Argentina, Colômbia, Portugal e Espanha são só alguns. Mas em nenhum deles esse direito se estende a tanta gente como no Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pela revista Exame, até 2017, 55 mil pessoas possuíam foro privilegiado por aqui. Dada a quantidade de pessoas com direito ao foro no Brasil e a sensação da sociedade de impunidade com relação aos políticos em razão dessa prerrogativa, fazem com que o foro seja objeto de inúmeras críticas. O ministro Supremo Luiz Roberto Barroso, por exemplo, defende o fim do foro privilegiado e a criação de uma vara federal para cuidar desses casos especificamente. Segundo o ministro,
O STF leva em média 617 dias para receber uma denúncia, enquanto na justiça comum o mesmo procedimento leva cerca de uma semana. Isso acontece porque o número de processos é tão grande que os nossos super 11 ministros, mesmo com toda a estrutura que eles possuem, como a gente já mostrou aqui no nosso vídeo sobre STF, não conseguem dar conta de processar e julgar todas essas ações com a celeridade devida. Esse assunto foi tomando uma proporção tão gigante que em dezembro de 2018 a Câmara debateu e aprovou a PEC 333, que propõe o fim do foro privilegiado no julgamento de alguns crimes. Além disso, o foro se estenderia apenas ao presidente da República, da Câmara, do Senado e os membros do STF, ministros de Estado, governadores, parlamentares e outras autoridades perderiam esse direito. Desde fevereiro desse ano, 14 requerimentos para incluir a PEC na ordem do dia foram feitos, mas até agora a discussão não voltou à pauta. É fundamental a gente falar que o abuso ao uso do foro privilegiado não pode desqualificar a existência do foro em si. É muito importante que políticos tenham a proteção do foro privilegiado para o exercício pleno dos seus mandatos, mas isso não pode ser de forma nenhuma um sinônimo de impunidade. O Manual do Brasil vai continuar acompanhando e a gente quer saber o que você acha do foro privilegiado. Conta pra gente aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa também o seu like aqui embaixo e compartilha com quem você conhece. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Valeu e até o próximo vídeo. Mais conhecidos do que de... Só falar que tava bom, ó.